Pode entrar, aqui a casa é nossa. Desde o início, a nossa família faz questão de estar por perto. Meu pai, eu, todos nós sempre cuidando de tudo com muito carinho. Aqui, cada detalhe importa. A escolha do produto, o jeito de atender, o ambiente da loja, a gente cuida como a gente cuida da nossa casa. E o mais importante, a gente não quer só vender, a gente quer fazer parte da sua rotina, da sua vida e estar presente de verdade. Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui do Noticidade. Quero agradecer primeiramente a sua audiência, você que nos permite chegar até a sua casa, até o seu celular. Isso me deixa muito feliz de alguma forma estar aí com você. Eu quero também agradecer os nossos patrocinadores, M2 Internet Ultra Fibra, MW Serviços Industriais, Nutri Shopping, Loja Floraí e Eldorado Casa e Construção. Um abraço para vocês que acreditam no nosso sonho. Sem vocês, nada disso seria possível. E uma das minhas convidadas, olha só, é ela, Paline Pavei. Paline, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui essa noite conosco, compartilhando a sua história, suas vivências, sua profissão. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Estamos com o maior prazer aqui, é uma satisfação, é um privilégio estar sendo entrevistada aqui, ainda mais por essa maravilhosa que está aqui com a gente. Somos. Consegui, gente, trazer a Paline, nem eu acreditei. Eu falei, quando eu fiz o convite para ela, o Douglas falou, eu acho que ela não sei se ela vai aceitar. E quando ela aceitou, foi uma surpresa para nós. Fiquei muito feliz, porque a sua família é uma família tradicional aqui da cidade, uma família que a gente admira, tanto assim a relação familiar mesmo, quanto no serviço que vocês prestam à nossa sociedade, né? Tem o mercado, tem a Ideal, tem o Guri, tem várias coisas que realmente movimentam a cidade. E o que a gente observa em todo mundo, todos os membros da família, é a humildade de vocês. Então a gente fica muito feliz e eu sei que você tem muito a acrescentar. Queria que você começasse falando da sua trajetória, assim, como foi, com quantos anos você começou a trabalhar no mercado. Eu acredito que muita gente que está em casa viu a Paline crescer no mercado, né? Porque são anos que vocês estão aqui na cidade. E eu queria que você contasse como que foi, desde o comecinho, você quis ir, seu pai quis te levar, sua mãe, você gostava, você não gostava, como que foi? Nossa Senhora, vocês lembram da época que era o Purina? Todo Sim. mundo conhecia como Purina, né? Uhum. Desde aquela época a gente já ajudava, a gente já ia pro batente com meu pai e minha mãe, né? Era na época que ele tinha os pintinhos, as galinhas, então ele levava a gente para ajudar. A gente pegava as rações, a água, ia colocando nos comedouros, todo santo dia, todo final de semana era essa lida. E aí a gente começou a entrar gradativamente, né? Então eu fui criada dentro desse meio do comércio, desenvolvendo, trabalhando, e para mim, vou ser muito sincera, esse tipo de trabalho não é um esforço, porque eu amo o que eu faço, né? Só que eu fui mais para a vertente do supermercado, né? Que é lidar com pessoas. Eu amo lidar com pessoas, embora seja desafiador, mas eu amo lidar com pessoas. Então eu comecei minha trajetória desde pequenininha, ajudando. Aí foi passando o tempo, a gente foi crescendo, né? Foi a época de faculdade, tive a oportunidade, graças a Deus, de estar me mudando para Campo Grande para poder fazer os meus estudos. E eu lembro que quando eu escolhi o meu curso, que foi psicologia, eu cheguei e falei assim, meu pai perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, pai, quero fazer psicologia. Psicologia, filha? Mas por que psicologia? Eu falei, não sei, gosto, uma coisa que me chama atenção. E já olhei que dentro da psicologia existe uma vertente que pega o lado administrativo, gestão de pessoas. Então eu quero focar nessa área
para eu poder estar retornando e a gente continuar. Então, desde aquela época, eu já tinha esse planejamento, né? E dito e feito, assim foi. Fui para Campo Grande, graças a Deus consegui concluir meus estudos e quando concluí, retornei para Cidrolândia e comecei a entrar mais de cabeça nos negócios, né? Foi quando eu assumi uma parte Assumi não, né? Na realidade comecei a aprender, porque na teoria tudo é lindo, maravilhoso, né? Quando chega na prática a gente fala, meu Deus, não sei nada, é totalmente diferente e você vai lidando com situações que vão te fortalecendo, né? Então foi esse o início, foi essa trajetória. Até hoje estamos aqui, né? Trabalhando nessa área do supermercado, tentando evoluir, enfrentando desafios, mas amo o que eu faço. Então, você escolheu psicologia. Você acha que o seu curso ajuda de alguma forma? Totalmente. Totalmente. Eu posso imaginar. Eu falo que administração, direito e psicologia são cursos que eu recomendo de olhos fechados para todo mundo, porque tudo você aprende e entrelaça, né? A psicologia, ela não só me ajudou a ter um conhecimento mais a meu respeito, como também a ter um entendimento maior do comportamento humano. Isso aí me ajuda muito, porque a forma como a gente trabalha com gestão é uma forma mista, né? Você trabalha com a parte burocrática, administrativa, mas você trabalha com liderança de pessoas, então isso contribuiu demais. A abertura que a gente tem, a visão que a gente tem é bem mais ampla, né? Você consegue fazer um trabalho mais humanizado, inclusive, sabe? Isso é muito importante, né? Esse trabalho humanizado. Porque independente de qualquer coisa, né? Funcionário são pessoas, os clientes são pessoas. Então ali você tem que saber lidar com pessoas. Exato. E às vezes você tendo um conhecimento extra, às vezes não, com certeza você tendo um conhecimento extra, te fortalece. Porque muita coisa ali você não consegue explicar, não consegue resolver, mas tendo o conhecimento que você teve, né, a psicologia, eu acredito que ajuda demais, né, ali a solucionar problemas. Já teve algum problema assim que entrou com tudo a psicologia? Já. Teve situações, inclusive, que às vezes acontece, casos ou outro, onde a gente, vem cá, vamos ter um tete-a-tete aqui, é questão de transformar numa sessão, porque realmente você vê a necessidade da pessoa, né, tá colocando o que está acontecendo, enfim, já teve vários casos. E só que aquela situação, estando de casa também não faz milagre, né? A gente trabalha mais com uma orientação. Até eu tive, graças a Deus, né, é sinal que as pessoas têm essa confiança. Eu tive ex-funcionários já que, você não me atende, gente, eu não posso, porque eu não estou na área clínica, minha área ela é um pouquinho diferente, né? Mas posso te indicar profissionais que vão te ajudar e tal. Mas é gostoso ter esse reconhecimento. Mas já aconteceu vários casos. Coisas que eu jamais imaginava que poderia passar dentro de empresa que aconteceram. Assuntos que evoluíram muito, né, no sentido de aumento de índice de violência contra a mulher. Já cheguei a pegar vários casos onde já chegou, por exemplo, funcionárias que estava passando por uma situação muito delicada de chegar roxa na empresa. E assim, você todo aquele tato de acolhimento, ao mesmo tempo orientação, sabe? Então assim, muita coisa. Eu falo que é uma escola. Todo dia é uma coisa diferente. Não é um serviço monótono, porque o tempo inteiro você está aprendendo, o tempo inteiro você está se desafiando, sabe? Então é muito interessante, é uma escola. E lidar com pessoas é isso, né? É um negócio ali que é rotativo, é uma coisa orgânica, não tem como você adivinhar o que vai acontecer, né? Exato. E eu acredito que até conflitos com o funcionário ali, que a boca, né, tem um poder, então é muita gente, né, muitos funcionários, e acontece aquela... Sempre tem, né? Você tem alguma dica para dar? Você já deve ter passado por várias situações assim, né, de arranca-rabo. Alguma dica para as pessoas que têm comércio e que acontecem situações que você fala assim, meu Deus, o que eu faço? Fulano falou isso, fulano falou aquilo, fulano tá errado. Como que você lida com essas situações? Olha, a gente tem que entender muito o comportamento ali, né?
Mas as dicas que eu dou é controle emocional, nosso controle emocional, porque para a gente lidar com determinadas situações a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que ter um equilíbrio emocional bem fortificado e a gente ser muito pontual e diretivo, muito firme nos posicionamentos, né? Porque a partir do momento que você fica, não, você tem que ter a tua entonação, você tem que ter o teu posicionamento para você poder fazer os direcionamentos. Existem pessoas que você tem que acolher, existem pessoas que você tem que pontuar de forma bem firme, né? Então, assim, maturidade emocional. E trabalhem muito a maturidade emocional, principalmente da gente, a gente que está à frente da liderança de pessoas. É desafiador, mas é necessário. A gente tem que ter esse equilíbrio emocional. E a gente não constrói da noite para o dia. É um processo de amadurecimento. Já cometi muitas falhas na minha trajetória, mas todas essas falhas eu entendo como necessárias para a evolução, para a gente hoje já ter uma postura mais madura frente às coisas que acontecem, né? Aprendizado, né? Aprendizado, exatamente. E você trabalha com números também? Menina, você vai de humanas até Total. Administrativo. Apanho bastante também, viu? Porque a todo momento, de humanas para administrativo é uma coisa bem maluca, assim, sabe? Exatamente. Mas trabalha também. Até porque hoje a ideia é você ser multifuncional. E você né? Porque a gente chega lá no mercado, eu vejo ela tá na prateleira. Aí daqui a pouco ela tá em outro canto. Daqui a pouco ela tá em outro lugar. Daqui a pouco sumiu. Não vi mais Paline. O que aconteceu? Deve estar lá mexendo os papéis, alguma coisa assim, né? Mas eu vejo você muito com a mão na massa. Adoro. Eu amo operacional, chão de loja que a gente fala, né? Porque é o contato. Eu gosto de pessoas. E esse contato, ele é diferente. Quando você está no tete a tete, olho a olho, é diferente, porque você sente a energia. Eu sou uma pessoa que gosta muito de energia, sabe? Então, é legal você conversar, você escutar o teu cliente. Isso vai muito de encontro com os princípios, os valores, né? A nossa política dentro da empresa. Eu falo pelo NutriShopping, principalmente, que é onde eu tenho uma frente que eu atuo, né? É o escutar, é o cuidado com a pessoa, né? Porque o que nos move? Quais são as necessidades da pessoa? O que a gente pode ajudar? Seja num produto diferente, seja num... Vou te dar um exemplo. Nós passamos um período onde aumentou muito o índice de crianças com intolerância à lactose, celíaco, uma série de situações de restrições alimentares. Cidrolândia não tinha essa gama de produtos. Então, quando a gente começou a sentir as dores dos clientes, a gente passou a introduzir esses tipos de produtos. Por quê? A escuta. Quando você conversa, quando você escuta, você tem uma atenção, você tem um carinho, você tem uma preocupação para aquela pessoa. E você quer tentar fazer da melhor forma possível. Só que é óbvio, tem tudo na nossa vida tem dois lados da moeda, né? Tem a parte humana, que a gente tem que fazer, faz esse trabalho, tem que fazer esse trabalho, mas também tem a parte lucrativa, porque nenhuma empresa vive se não tiver lucro. Então você também tem que fazer essa gestão numérica, né? É um conjunto de situações, então você tem que unir os dois. Mas é isso aí, a gente vai de cabo a rabo ali dentro, sabe? É o servir, mas eu também tem que ter um benefício, né? Porque afinal é o que gira ali, né? Exato. E eu vou te falar uma coisa, não sei se você já ouviu, mas é uma coisa que a gente fala muito assim aqui na cidade. Tá procurando uma coisa diferente. Você já foi lá no NutriShopping? Porque lá realmente é isso que quando você começou a falar, já associei isso. Já me peguei várias vezes e já ouvi também outras pessoas me dando essa dica. Mas você já foi lá no NutriShopping ver se tem? Quando é alguma coisa diferente. Porque a gente sabe que lá tem uma variação, que lá a gente vai encontrar coisas que às vezes em outros lugares a gente tem dificuldade de encontrar. Então é legal isso, né? O poder da escuta. Muitas pessoas ficam presas naquilo ali, naquilo que acredita, porque foi daquele jeito, porque é daquele jeito. E às vezes está até dando certo, mas poderia estar dando mais certo se ouvisse um pouco ao redor, né? Então é legal isso que você falou, tem dado certo, viu? Ai, que bacana, eu fico muito feliz. Estamos abertos a críticas, a elogios. Exatamente, a tudo, a gente tem que estar aberto à crítica, né? Eu não sei lidar com crítica, não vou mentir, eu gosto de elogio, mas minha mãe até fala assim, né? Minha mãe é bem crítica. E ela já me olha assim, eu falo, não fala que eu não sei lidar com crítica. Mas é brincadeira, mas assim,
é coisa que a gente tem que ouvir. Principalmente as críticas é o que impulsionam a gente. E eu já sou muito crítica. Eu me autocritico. Eu vou ver, né, os episódios do podcast, eu fico assim, meu Deus, eu podia ter melhorado isso, podia ter melhorado aquilo. Eu falo assim, eu acho que eu sou minha maior fã e minha maior hater. Porque eu faço meus stories, eu fico lá assistindo. Papai, daqui a pouco eu vou fazer uma coisa diferente, assim, eu já fico me cuidando. As publicidades que eu faço, eu fico me cuidando. Quero sempre estar melhorando. E é isso, em qualquer profissão a gente tem que pensar nisso, em sempre evoluir e ouvir as críticas. Exatamente. Uma coisa bem interessante, Raquel, você fazer essa pontuação, porque é o que eu falo, os clientes que chegam e te fazem uma pontuação no sentido de trazer uma crítica construtiva, porque existem as críticas destrutivas e as construtivas, né? Destrutivas a gente não corrobora porque é no sentido de... Não está somando, né? Exatamente. Agora, quando você trabalha com uma crítica construtiva, isso é muito importante, porque se o cliente está te dando uma crítica construtiva, é porque ele gosta de estar lá. E ele quer uma melhoria porque ele não quer deixar de estar lá. Então, isso é muito importante. A gente agradece muito quando vem essas críticas construtivas, porque essa é a ideia, é fazer uma melhoria para atender melhor o cliente. Sabe? Então, é bem interessante você fazer essa pontuação, porque você quer promover, passar para os seus espectadores o seu posicionamento. Sim. Cada vez mais evoluído, cada vez mais profissional. É isso aí que a gente tenta fazer também. Cada um no seu segmento, mas é exatamente isso. É para promover uma qualidade no que você está fazendo, né? Exatamente. Paline, você é mãe, é esposa, empreendedora, dá uma psicóloga ali também, né? Precisa ser várias coisas. Além de já ser várias coisas fora, ainda dentro da empresa você desempenha vários papéis. Como é para você lidar com tudo isso? Porque a sua profissão ali é multitarefa, né? Aí chega em casa, multitarefa também, né? Como que você lida? O que você faz para dar conta? Olha, é desafiador. Mas eu aprendi, principalmente depois que eu virei mãe, porque você tem que se dobrar em muito mais, né? A gente começar a trabalhar com prioridades, né? Essa é a dica que eu dou, né, com relação a prioridades. Porque vai ter horas que você precisa exercer mais o seu papel de mãe. Vai ter horas que você vai precisar exercer o seu papel de esposa, de empresária, enfim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que você também precisa, eu aprendi isso na minha trajetória, a gente não faz nada sozinho. Então você precisa construir um relacionamento ao seu redor. Vou te dar um exemplo bem claro. Eu estou aqui contigo agora. A empresa está tocando. Ela está tocando porque eu tenho pessoas qualificadas e de confiança que estão fazendo esse papel. Porque nesse momento a minha prioridade está sendo estar aqui com você. Mas lá tem que continuar rodando. Da mesma forma, quando eu estou lá, eu tenho que ter pessoas que eu confio para estar cuidando do meu filho. Ou está numa escola, ou está com a babá. Então a gente precisa criar esse vínculo. Então, justamente criar esse vínculo de confiança, trabalhar para isso e ao mesmo tempo colocar prioridades. Então esse é o desafio que a gente encontra e como eu lido com a situação, sabe? E se policiar, né? Porque às vezes você acha que ninguém vai fazer do meu jeito. E obviamente ninguém vai fazer do seu jeito, né? É isso que você falou, confiar, treinar pessoas para você confiar e entregar aquilo que você tem de mais precioso, né? Seja no momento um filho, o seu serviço, um projeto que você esteja ali executando e precisa de ajuda. Exatamente. Outra coisa que a gente estava falando ali, né, nos bastidores, como foi para você? Você falou ali que foi muito desafiador, na verdade, né? A maternidade. Nossa. É legal a gente falar isso porque muitas mulheres se sentem culpadas ou de estar só em casa ou de ter que sair para trabalhar e gostar disso. Como foi para você, né? Você falou que você é uma pessoa muito ativa. O primeiro... E aí teve que... realmente foi muito difícil. Meu primeiro ano enquanto mãe, eu falo, oh meu Deus, coitadinho do meu filho. Porque realmente, quando a gente trabalha fora, a gente tem os desafios, a gente tem a nossa rotina. Eu, particularmente, amo a minha rotina, né? No sentido de estar sempre nessa atividade enlouquecedora, eu amo isso. Então, para mim foi muito difícil, porque eu tive que abrir mão, abdicar
de um período para ficar com o meu pequeno, né? Então, o primeiro ano foi realmente bem desafiador. Mas a gente aprende muita coisa e a gente diminui um pouquinho o ritmo. E a gente, com essa diminuição do ritmo, a gente começa a pensar muito. E a gente começa a entender um pouco mais. E a gente vê que a gente tem que ter um equilíbrio. É difícil achar esse equilíbrio. Não é fácil, não. Tem horas que você fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Ou tem mãe, esse é o meu caso, né? Tem mães que não, que tem essa condição de ficar com o filho, gosta de ficar nos afazeres junto ali com o filho. São perfis. Perfis, né? Exatamente. São perfis. E tá tudo bem, eu sempre uso essa frase, eu aprendi muito essa frase depois que eu tive filhos, sabe? Tá tudo bem, porque são escolhas, e todas as nossas escolhas, elas são momentos, é por um momento, porque constantemente a gente está em evolução. Então você sabe que aquele momento você tá fazendo aquela escolha para você colher resultados. Tem um outro momento que você vai mudar, você vai se ajustando, né? Como você fala, tive meu período que eu fiquei em casa, cuidei das minhas filhas, mas teve uma hora que eu falei, deu, chega, né? E é isso aí, cada um tem seu momento. Então a gente tem que respeitar esses momentos. Mas é desafiador, é difícil, não é fácil. Maternidade, só aprendi mesmo depois que eu virei mãe. Hoje eu dou muito valor, não que eu dou muito valor, eu dou muito mais valor para minha mãe do que antes, porque a gente vê como é difícil, né? É difícil. Maternidade, eu brinco, né? Tem gente que fala, credo, Paulinha. Eu falei, não, mas ela não são flores. Não são flores a maternidade. Não vem com essa não, de que é tudo rosa, tudo não flores, que é esse morango todo. Por mais que a gente tenha aquela idealização, nossa, eu quero ser mãe, eu quero ter um filho, ok, mas os desafios vêm. Existem muitas mudanças, existe mudança hormonal, corporal, rotineira, tudo. Então, assim, a gente passa por altos e baixos, né? E baixos, e baixos, e baixos, né? Sim, tem, que você fala assim, o que eu fui fazer da minha vida, sabe? Mas se você me perguntar hoje, faria de novo? Faria, porque eu não me arrependo, né? Acho que a grande maioria das mães, né, não se arrepende. A gente reclama todo dia, todo dia, todo dia. E quem é mãe, acho que não vai julgar a outra, porque a gente entende que faz parte reclamar, a gente precisa desabafar. E eu acho que é saudável isso, você desabafar, você ter alguém, você se juntar com suas amigas e dar uma reclamada ali, dar risada. Não é que você odeia ser mãe, que você odeia a sua família, mas é que é difícil, a gente precisa falar. Exato. E esse movimento é muito legal da gente naturalizar que não é fácil e que a gente precisa realmente esterilizar, né, esse sentimento de dificuldade. Teve algum momento que você falou assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho que deixar de trabalhar? Será que eu tenho que ficar só em casa? Será que eu tenho que deixar essa criança o dia inteiro com uma babá e ficar no mercado? Várias vezes, porque é o que eu falo, são fases, né? São várias fases, são vários momentos, e a todo momento você se questiona, será que eu estou fazendo correto? Será que é por esse caminho mesmo que eu tenho que ir? Porque tudo é muito novo pra gente, ainda mais quando é primeiro filho, né? Acho que quando é segundo, por isso que fala que o segundo já é mais largadinho, porque você já passou toda aquela experiência do primeiro, aí quando vem o segundo você já tá mais tranquila com relação à condução. Mas é desafiador, porque você o tempo inteiro tem essas nuances, né? Será que eu estou fazendo correto? Mas eu acredito que sim, porque o nosso instinto fala. Sim. Sabe? O nosso instinto fala. Cada um tem uma conduta, cada um tem uma cultura, cada um tem um modo de pensar. A gente só tem que solidificar, tem que dar base, estrutura, né? Eu falo, cuidar. Porque o amor que eles têm é surreal. Eu chegar em casa, de repente você olha assim, te amo, mamãe. Nossa, isso aqui acaba com a gente, sabe? E também aprendi que a gente também tem que respeitar muito a opção de quem não quer ter filho. Sim. Hoje, sendo mãe, e passando por várias situações, tem horas que você fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Você entende que são opções e tá tudo bem. Exatamente. São escolhas. Escolhas, né? São escolhas. A gente tem que ter o direito de escolher o que a gente quer para nossa vida, porque se a mulher não quer ser mãe, algum motivo ela tem. E a mãe é só a mãe, a responsabilidade de ser mãe é só da mãe. Talvez não sinta confiança no companheiro, sei lá, alguma coisa. Porque o pai, ele não é uma pessoa que vai te ajudar. Ele tem que ser pai, ele tem que viver aquilo, né?
Hoje em dia a gente vê totalmente diferente, porque meu pai, acredito que seu pai também, né, era outros tempos. Acho que meu pai mal me pegava no colo, porque era outro costume, né, outra tradição. E hoje não, hoje a gente vê muito isso de o pai desempenhar o papel de pai. Porque também as mulheres estão desempenhando um papel maior na sociedade, além de ser mãe. Então, assim, tá uma coisa assim muito equiparada. Então, a gente precisa de uma ajuda. Ajuda não, né? A gente precisa que o pai seja pai. Esteja mais presente no sentido emocional, no sentido Isso. né? E é uma realidade. Eu, graças a Deus, meu marido é um paizão, sabe? Me ajuda em tudo que eu preciso. Mas, assim, tem o quesinho da mãe, né? A mãe, ela sempre é a responsável pela criança, né? Mas o pai, ele contribui muito e ajuda, viu, gente? Olha, ajuda demais. Pais, homens que estiverem assistindo, né? Por favor, desempenha o seu papel. Porque isso é fundamental. Nossa, quanto ajuda a gente, é uma coisa de outro mundo, assim, sabe? Ajuda muito. E enfim, tem toda essa contextualização, mas não me arrependo. Amo ser mãe do meu pequeno. Entre altos e baixos a gente vai indo, né? Vou ler umas mensagens aqui. Minha mãe, Rosa Louveira, mãezinha, ela falou: Paline maravilhosa, adoro ela, uma pessoa humilde e atenciosa. Obrigada, Rosinha. Noemi Andrade, Paline, já trabalhei com ela. Pessoa incrível, educada, adoro ela. Gente, obrigado pelo carinho. Nossa, é maravilhoso escutar isso. É muito legal. Ó, a Sinamara Benites também está aqui. Parabéns pela educação que você e família têm para com todos nós clientes. Sempre muito atenciosos. Poxa, obrigada, gente. Andréia Santos está aqui também. Paline, linda, educada. Parabéns. Obrigada. Cristina Andreata está aqui também, boa noite, Cristina. Gente, quem estiver assistindo, quiser mandar perguntas, quiser aqui só interagir com a gente gosta muito, tá? Pode participar, mandar suas dúvidas, mandar mensagens, a gente ama ler, a gente ama responder perguntas, fiquem à vontade, tá? Paline, o que você faz assim quando você quer relaxar dessa loucura toda? Você tem algum hobby, algum esporte, alguma coisa que você gosta de fazer para descomprimir? Tenho. Me chamam de doidinha, embora não pareça, mas eu me descobri na área das aventuras. Nossa, bem sua cara, hein? Amo, menina, amo. Quem diria? Pois é. E essa paixão, ela começou fazendo rapel. Amo de paixão. Um dos meus preferidos foi fazer o rapel. E do rapel veio vindo outras vontades, no sentido de estar me desafiando, de entrar em contato comigo, com as minhas emoções, com os meus desafios, sabe? Então é algo que na realidade eu sou muito acelerada, então ele não me desliga, mas ele ajuda eu a reduzir um pouquinho, tirar o pé do acelerador, sabe? Porque o tempo inteiro a gente está pensando, desenvolvendo, mas aquele momento é o momento que você dá uma desacelerada e você realmente curte ali. Uma outra coisa que eu amo, graças a Deus, sabe? Que eu foquei muito isso pra mim, é dar minhas fugidinhas, as minhas passeadas, as minhas viagens. É maravilhoso, né? Amo de paixão. Até tem uma amiga minha que ela criou um trocadilho assim: tô pronta e a roupa é essa. Ou seja, falou em viajar, só vou, exatamente. E detalhe, tá? O que é o mais legal de viagem? Fazendo um adendo, uma vírgula aqui. Quanto mais a gente viaja, é uma coisa interessante, mais a gente vai se desprendendo das coisas materiais. Eu lembro que no início, eu viajava com mala, porque botava um salto. Minha filha, hoje é uma mochilinha nas costas, é um tênisinho no pé e partiu. Porque você vai vivendo tantas coisas, você vai abrindo tanto a tua visão, você vai vendo culturas diferentes, você vai vendo personalidades diferentes. E isso enriquece muito, sabe? Sim. Então, são coisas que eu realmente amo fazer. Isso aí me desacelera. Qual foi a viagem que você mais gostou de fazer? Foram tantas, porque cada viagem é única, sabe? E até eu tenho uma postagem no meu Instagram que eu coloco assim: gente, a partir do momento que você começa a viajar, é difícil você falar que você tem uma casa. Porque cada cantinho seu fica em um lugar com as experiências que você tem.
Então, quando você completa, você fala, meu Deus, pra onde eu vou? Né? Tem que superar, o próximo lugar tem que ser... Tem que superar. Ah, eu já fiz tantas viagens. Viagem sozinha, viagem Já com viajou família. sozinha? Já. Fiz essa proeza. Você foi pra onde? Eu fiz um batidão ali, menina. Contando um pouquinho, brevemente, hoje eu também entendo o desespero dos meus pais, né? Porque eu falei assim, nunca tirei férias longas, né? Sempre foram férias muito curtas. Aí teve um dia que eu cheguei para meus pais e falei assim, pai, mãe, eu vou precisar de 30 dias de férias. Hã? Como assim? 30 dias de férias? Mas para quê? Eu quero dar uma desligada na medida do possível. Mas para onde você vai? Eu falei, não sei. Só Deus sabe para onde eu vou. Eu quero botar uma mochila nas costas, eu quero sair. Mas filha, eu falei, não, fiquem tranquilos. Eu vou avisando o tempo inteiro onde eu tô. Hoje eu com filho, eu imagino meu filho falando isso pra mim. Acho que eu tenho um ciricutico, Fica sabe? tranquila. Pensa, aí a gente, mulher, teoricamente mais vulnerável, né? Então assim, eu falei, Jesus, mas fui. Botei uma mochila nas costas e fui. Fui parar na Islândia, menina. Bem ali. Lá pertinho do Polo Norte, bem ali. Foi uma experiência surreal na minha vida. Não sabia falar o idioma, me virei nos 30 e a gente Você fala inglês? Eu dou uma arranhadinha, mas não falo fluentemente. Consigo entender, mas tenho dificuldade. Até, meu Deus, preciso trabalhar essas minhas particularidades. Mas enfim, a gente vai se virando. Agora a gente aprende muito por mímica, viu? A gente se vira. A gente acha que a gente não dá conta, mas quando a gente se desafia, a gente dá conta, viu? Pode acreditar, a gente dá conta. Sobrevivência, né? Sobrevivência. E assim foi. Então foi uma aventura muito maluca. Então de lá, daí eu fui, beleza, vamos ver, como que tá se passando? Não, essa aqui tá muito cara, não, essa aqui tá dando pro meu bolso, então vamos lá. E eu ia escolhendo, e assim eu ia migrando. Eu ia fazendo um batidão. Eu sei que eu fiquei nesse período aí de seus, entre vai e volta, né? Deu seus 28, 30 dias. A hora que eu cheguei, a minha vontade, falei, mãe, Paline, o que você quer? Eu falei, pelo amor de Deus, me faz um pão com ovo. Pão com ovo. A vontade de comer um pão francês com ovo foi... Ela falou, não acredito. Eu falei, pode fazer, por favor, que ela faz um sensacional. Era o basicão que você queria. Que você Era o basicão que eu não queria. encontrava lá pão com ovo. Não encontrava pão com ovo. Olha gente, só. Mas foi uma experiência muito bacana. Me desafiei, vi coisas fantásticas. Até tive a experiência, né? Eu coloco no meu Instagram, porque eu gosto de compartilhar, né? Tive a experiência de conhecer vulcão, que eu nunca imaginei que eu ia conhecer. Nossa, deve ser super legal. Muito Só bacana. de assistir na TV é maravilhoso. Eu fico assistindo às vezes com as meninas e fica eu e elas assim, ó, olhando aquela lava, assim. E foi uma coisa tão surreal, assim, porque ao mesmo tempo que você via vulcão, você via cachoeira. Tive a oportunidade de ver a aurora boreal, que é uma coisa que eu tinha, é um sonho que eu tinha na minha vida, né? Eu tenho esse sonho. Vá pra lá, já te recomendo, viu? Eu amei. E você vê assim, tipo, de perto a luz. Ai, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela vem dançando assim. Dá pra pegar, assim? Não, ali Muito não deu alta. tanto pra pegar. Ali não deu. Tem lugares que você consegue, mas ali eu não consegui pegar. Mas se você for para um lado mais nórdico, mais pro lado ali de Tronso, que seria parte da Noruega, aí você consegue Finlândia, lá eu acredito que elas são mais vívidas, porque você está mais perto do círculo polar ali, né? Da onde ele pega o raio. Mas vá, faça e a gente dá conta, tá? E a gente consegue, dá pra fazer muito. A minha primeira viagem foi assim, eu falei, nunca imaginei que eu ia sair. Você já foi logo pra fora? Nunca imaginei, falei, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Eu posso imaginar, deve ser uma coisa assim de se reconectar, se redescobrir. É tão gostoso, né? Você ficar na sua própria companhia. Esses dias eu vi uma pessoa no meu Instagram falando assim, ela é casada e ela falou, olha gente, uma amiga minha, ela tava lá tomando um cafezinho sozinha, ela falou, uma amiga minha falou que ela não conseguia fazer nada, absolutamente nada sem o marido dela. E ela falou, eu amo fazer as coisas sozinha. Eu falei, cara, isso é muito eu. Eu amo fazer as coisas sozinha. Gosto também de companhia, de estar com meu marido, de fazer as coisas com ele, com as minhas filhas, com a minha mãe, com a minha família. Mas eu gosto muito também de fazer as coisas sozinha. Tomar um café, almoçar, uma janta. Eu me dou super bem com a minha companhia. E isso é importantíssimo, Raquel. Gente, para todos, independente do sexo, feminino ou masculino, a gente tem que ter um momento que é nosso. Isso é saudável, isso é importante. Eu lembro até que meu marido falou assim, Paline,
posso jogar futebol? Eu falei, oxi, por que você está me perguntando se você pode jogar futebol? Você deve jogar futebol. Por quê? É um momento seu. Sim. Né? Óbvio, não vai ser todo dia, né, gente? Pelo amor de Deus, também não dá, né? Mas assim, a gente precisa ter esses momentos. Assim como a gente pode sair com as amigas. Lógico, você tem que ter tem que ter um relacionamento onde você tem aquela confiança, que você sabe que a pessoa tá ali te respeitando, né? Mas você deve ter esse momento para você. É muito importante isso, porque isso faz a gente olhar pra gente. A gente não pode se anular perante o outro, né? Sim. Então é uma coisa muito importante. E é gostoso. A gente passa a se conhecer. Nossa, foi uma experiência, recomendo para todos. Todos. Nossa, eu acho que se eu viajar sozinha, acho que ia ser assim, muito desafiador. Eu não sei se eu... você falou que daria conta, né? Tem que dar, né? Mas eu imagino que eu ia me perder horrores. Eu me perco em Campo Grande com GPS quando eu vou lá. Nossa, eu faço cada coisa. Mas na hora, Deus encaminha, Deus capacita, né? Capacita. E a gente dá conta tranquilo. Não, depois que eu tive 2 filhas, criei tão viva aí, eu dou conta de qualquer coisa. Tenho certeza disso, porque desafio não é viajar, desafio é a gente ser mãe. Pode exatamente. E tem algum lugar que você quer conhecer? Eu tenho vários. Eu tenho um pedacinho nômade, sabe? Se eu pudesse, eu tava um pouquinho em cada canto, assim. Mas eu tenho muitos lugares que eu tenho vontade de conhecer. Muitos. Quero conhecer Nova Zelândia, que lá é o berço dos esportes radicais, né? Então eu quero unir o útil ao agradável, viagem com esportes radicais. Só não sei se minha mãe vai aguentar do coração, tadinha, porque mãezinha, tadinha. Imagina, né? Porque quando eu vou fazer meus esportes, eu só mando pra ela o pós, tá aqui. Tô viva, tô viva. Eu lembro que uma vez eu fui saltar de paraquedas. Ai, que loucura, menina. E eu não falei pra ela. Eu só mandei depois pra ela o vídeo e falei, estou viva, mãe. Ela falou, não acredito. Eu falei, pois é, já tá tudo bem, já estou em solo. Então a gente dá essas escapadinhas, às vezes, sabe? Nossa, mas essa Dora Aventureira, eu não sabia. Jamais imaginava que você tinha essa Dora Aventureira habitada em você. Eu sou zero aventura, zero. Eu acho que a coisa mais radical que eu fiz foi, acho que antes de casar ainda, eu fui na tirolesa mais alta do Mato Grosso do Sul, na época, nem sei se é ainda em Costa Rica, algo assim, sabe? Pra lá. E naquela época eu fui super. Aí eu não sei o que aconteceu comigo, me deu uma trava, não sei se foi depois da maternidade que me deu um negócio assim, que eu tenho medo de subir até no 2º andar. Morro de medo de altura, morro de medo de coisa radical. A gente pensa um pouquinho mais. Quando a gente não tem filho, a gente é mais impulsiva, né? Depois que a gente tem filho, a gente pensa um pouquinho mais. Mas eu tenho esse detalhezinho, que às vezes eu vou do mesmo jeito e falo assim, vou levar o filho junto. Aí marido quer quase me matar. Apenas. Não vai. Eu falei, mas gente, já tem a cadeirinha de rapel pra criança. Meu senhor. Não vai. Você quer ir, você pode ir, mas meu filho não vai não. A gente ainda tá em negociação com relação a isso. E ele não vai? Não, ele foi, inclusive, só pra fazer um contexto aqui, até vou dividir uma particularidade, né? Ele, para me conquistar, ele morre de medo de altura. Mas como eu tava naquele auge, não, vou pro rapel, a gente tava se conhecendo e tal. E ele bora, o que você ama, eu amo também. Vamos, e começou a fazer rapel, menina. Aí depois que eu fui descobrir que ele tava tenso demais, mas ele acabou gostando. Aí ele já foi, inclusive, outras vezes sem mim, pra fazer um rapelzinho também. Pegou gosto? Não, ele gostou também. Hoje tá mais sossegado, mas ele pegou gosto também. Mas pra conquistar, ele foi. Mas na hora ele foi assim, foi que foi, sem medo. Como que é o nome dele mesmo? É o Bruno. Bruno, você tá por aí? Bruno, manda um oi aí, me conta qual foi a sua experiência com essa aventura forçada. Mais ou menos isso. Mas é bacana. Inclusive, agora, recentemente, até a gente entrou, o NutriShopping, em parceria com a trilha teve a trilha da Alvorada, né? Que é o circuito da Rota Bioceânica, então uma das etapas é a trilha da Alvorada. E foi muito bacana. É que eu amo esporte também, embora não pratique assim, né? Santo de casa não faz milagre, né, gente? Mas muito legal, eu amo esporte. Então a gente sempre busca estar trabalhando muito dentro dessa área. E foi muito legal esse evento que teve, deu bastante gente. Você participou? Correu? Não corri porque eu não estava preparada fisicamente para isso. Estava com medo de terem que entrar na mata e me socorrerem, sabe? Aí sai você no Noticidade. Você imagina. Aline foi socorrida, desceu o helicóptero e não sei o que. Misericórdia, esse vexame, né? Falei, não, deixa eu me preparar para as próximas agora. Mas foi muito bacana, então conecta, sabe? Sim. E essa área do esporte, você pode observar
que está tendo muita mudança de comportamento. As pessoas estão migrando para essa área mais saúde, mais saudável, e isso é muito legal. Então está tendo um movimento diferenciado, né? Por que eu te falo isso? Comportamento, escuta. Paline, vocês podiam investir em tal coisa. Poxa, ela traz tal produto pra gente, a gente que mexe muito com esporte. E é isso aí. E tem Essa muito é a lá, proposta. realmente, tem muita coisa lá E esportiva. tá chegando muita coisa massa, sabe? Muitos produtos diferenciados. Por quê? É o que eu falo, é escuta. Eu amo fazer isso, porque quando você realmente escuta o teu cliente, você está trazendo o que o teu cliente quer, sabe? E essa é a ideia, né? Então, Sim. a gente vai... Por isso que eu falo, a cabeça não para também, porque a gente une o útil ao agradável. Faz as coisas que você gosta e, ao mesmo tempo, você está trabalhando o tempo inteiro pensando o que você pode fazer de melhoria para você Inovação, evoluir. né? Exatamente. E aí erra e tá tudo bem, né? Se não saiu como planejado, mas pelo menos aquilo ali você já sabe que Exato. não Meu pai deu sempre certo. fala, erre, mas tente. Então, Exatamente. Se você não tentar, você não vai errar nem acertar, não vai acontecer nada, né? Vai ficar na dúvida, não vai saber nunca. Paline, quais habilidades você acha que você desenvolveu ao longo desse período trabalhando? Porque eu acredito que muita coisa você falou, nossa, eu vou fazer porque meu pai faz assim, vou fazer porque minha mãe faz assim, vou fazer porque tem que ser assim. E alguma coisa que foi sua, que você criou de acordo com a sua experiência ao longo dos anos? Trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas, eu acredito que tenha sido uma das habilidades que eu aprendi. Que na realidade, ali eu tenho perfis bem... Eu tenho uma mãe que ela é totalmente emotiva, e eu tenho um pai que ele não é totalmente racional, ele tem o lado humano dele, mas por estar à frente dos negócios, ele tem que exercer muito o lado racional. Então eu acho que eu fui aprendendo com um pouquinho de cada, e hoje eu entro num meio termo, aonde eu pondero a parte emotiva junto com a parte racional. Então isso fez eu buscar um equilíbrio para trabalhar com gestão de pessoas, que é onde a gente falou no início da conversa, que você, em determinadas situações, você precisa ser pontual, você precisa ser firme. Em outras situações, você tem que ser acolhedora. Então, você começa a desenvolver essas características justamente por você lidar com situações diárias. Ali é uma escola, é rico demais, gente. A vivência, ela é... Todo dia tem algo diferente. Eu imagino, e são pessoas diferentes, né? Volta a falar, trabalhar com pessoas é maravilhoso. Desafiador, porque não está fácil, mas é maravilhoso. A gente aprende muito. E como que é trabalhar com a família? Também aprendendo constantemente. A gente lida muito com emoções, né? Então, ao mesmo tempo que você tem que ter o lado racional, você também tem o lado emocional. De vez em quando quebra o pau, viu? O negócio às vezes, já teve uns... Vixe, várias vezes, mas é necessário também, né? Porque não tem como. Se for todo mundo igual, não tem graça. O negócio não evolui, porque você tem que ter opiniões diferentes, você tem que ter situações dessas para você evoluir, né? Então, de vez em quando a gente quebra o pau lá, não é só com os meus irmãos, com meu pai às vezes puxa a minha orelha, eu puxo a orelha do meu pai, e assim sucessivamente com todos ali. Mas, ao mesmo tempo, é muito bacana também. Porque eu falo que o exemplo que eu tenho de família, ele se solidificou em cima da confiança. Então a gente tem muita confiança um no outro ali. Eu sei que, por mais que a gente não bata em algumas ideias, se eu precisar da sua mão, você vai estendê-la para mim. Se você precisar da minha, eu vou estendê-la para você. Então a gente tem confiança. Então eu falo que isso é um time. Que o time, de vez em quando, quebra o pau mesmo, né? Mas... Aí quando você tem uma intimidade, aquilo ali... inflaciona ainda mais, né? Exato. Aí entra onde você começa a desenvolver mais habilidades, você trabalhar com inteligência emocional, porque você precisa ter isso para você também lidar com negócios, né? Não é simplesmente... Tem coisas que eu vou fazer que eles não vão gostar, tem coisas que eles vão fazer que eu não vou gostar, mas não é por conta disso que eu vou falar, então tá, você se vira aqui, eu me viro ali. Não. A gente tem que entender qual é o contexto, alinhar e seguir esse alinhamento. Por mais que eu concorde ou não. A gente alinhou, é isso que nós temos que fazer. Então, assim, é uma constante evolução. Não é fácil, não. Trabalhar com família não é fácil. Eu falo que é mais desafiador do que quando você trabalha aleatoriamente, sabe? Porque ali ainda tem um limite, né? Quando você não tem um parentesco com a pessoa. Agora, quando você
tem, eu acho que não tem limite. Porque mistura, não tem como falar que não mistura o pessoal do profissional, né? Tá ali unido. Você tem que trabalhar, ainda bem que eu fiz bastante terapia. Isso me ajudou muito, porque a gente aprende a lidar com muitas emoções, sabe? Então é interessante. Paline, uma coisa que eu lembrei agora, né, que você falou sobre emoções. Eu lembro quando, acho que era, não lembro se era o Nutri Shopping ainda, se era ainda o nome, quando era na esquina e o prédio pegou fogo. Como que foi para vocês lidar? Eu lembro que eu passei bem na hora e eu via você chorando, e eu olhei seu pai assim, tipo com uma cara de pleno, isso aí não é nada. E eu acho que deu um mês, já estava levantado outro mercado. Eu já conversei em outras situações sobre esse assunto e aquela data ela foi um divisor de águas. Ela marcou muito, né? Para mim foi um dos traumas onde a gente aprendeu a trabalhar esse trauma para evolução. A gente se pergunta muito, né? Como que, por quê? Por quê? Mas eu falo que tudo tem um propósito na nossa vida. E esse propósito, ele faz com que a gente tome atitudes e com essas atitudes a gente colha resultados. Então foi muito difícil, né? Foi uma véspera de Natal, foi no dia 24 de dezembro de 2010. Nossa, aquela loucura de fim de ano. Foi bem complicado. E eu lembro que eu não estava na empresa, eu estava fora. E naquele dia eu tinha ganhado um presente que eu nunca imaginava que eu ia ganhar. Meu pai estava me presenteando por muitas coisas, metas, tudo. Ele estava me presenteando com um carro. Eu falei, meu Deus, eu vou ganhar um carro, sabe? E um carro que eu queria. Então tinha um significado muito grande. Eu lembro que a gente estava tirando e ligaram. Onde vocês estão? Vem pra cá que a empresa... Eu falei, meu Deus, isso aí que viemos. Ele veio na minha frente, eu fui atrás. E quando eu cheguei ali perto da PRF, eu vi aquela fumaça. Eu falei, aí ele me desesperou. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus. Acabou tudo. Acabou tudo. E aí eu cheguei, botei um chinelo do jeito que fui pra lá. Então quando eu cheguei, foi a minha mãe que vivenciou muito essa... Meu pai, ele chegou quando já estava incendiando. A minha mãe vivenciou toda aquela situação do início do fogo ali, né? Meus irmãos. E eles que estavam... Aí minha mãe, ela arrasou muito, tadinha. Ela realmente chorou bastante porque você via que ela não tinha mais forças. Toda a força que ela tinha, ela envolveu. Na hora que já estava queimando tudo, você via que ela não tinha mais forças. Foi aí que meu pai chegou. E eu olhei aquela cena. Eu falei, nossa, minha mãe foi uma guerreira, porque realmente ela chegou no esgotamento dela. E o meu pai teve que engolir firme tudo aquilo e falou, bora lá então, vamos partir para ação. Por quê? Ele estava cuidando para os fogos não pegar na loja do vizinho. Porque se pegasse ia ser uma tragédia muito maior. Então foi um divisor de águas, porque eu olhei assim e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu tô vendo que minha mãe já teve todas as ações possíveis dentro da possibilidade dela, meu pai, o que eu vou fazer? Foi aí que eu entrei, vamos entrar com o lado do humano, da psicologia, né? Que os funcionários desesperados, aí a gente fez reuniu, falei, a gente conversou e tal, orientei, acalmei, acalentei. E nisso foi, então eu comecei a tomar posicionamentos em cima das atitudes dele. Eu falo que eles são muito, é um orgulho para mim, eu admiro muito os meus pais, aprendo muito com eles todos os dias, né? E as atitudes deles sempre foram no sentido positivo pra gente, tanto é que poderíamos ter fechado, poderia ter dado falência. Foi o que muita gente esperou. Menina, teve até aposta na cidade pra saber se realmente a gente ia reerguer. E quanto tempo reergueria, sabe? E se daria bom, né? Porque daí as pessoas também têm esse lado, né? De torcer para que não dê certo. Exatamente. Mas também, eu sempre falo, sempre tem os dois lados da moeda, né? Tem aquelas pessoas que apoiaram muito, que deram força. Sim. Sabe? Não, e foi um marco, acredito, para a cidade, porque foi uma coisa muito rápida. É uma família que a gente tem apego, a gente encontra ali, né? Então, quando todo mundo viu aquele fogo, eu lembro que uma multidão na frente ali, todo mundo chocado, impactado. Tinha gente chorando, gente que não tinha nada a ver com o negócio e que se emocionou com aquilo. E depois, quando a gente começou a ver que começou aquela movimentação de reerguer, todo mundo ficou assim,
Eu não acredito. Eu chego até a me arrepiar. Porque então o que nós fizemos? Nós trabalhamos muito com aquelas pessoas que realmente não ficarem desamparadas. A gente trabalhou com as férias coletivas. Porém, teve muitas pessoas que não conseguiam ficar em casa. Elas queriam ajudar de alguma forma. Então foi todo mundo meter a mão na massa. Então nós conseguimos os prédios ali, a gente foi ajustando, reformando, o pessoal botando a mão na massa. Naquela época aprendi a rejuntar, aprendi a sentar piso, fazer massa, pessoal levando carrinho, ajudando a montar prateleira. Eu lembro que era desse jeito, foi uma força-tarefa imensa. E aí eu volto a colocar. Aí você vê a importância, porque nada se faz sozinho. Você tem que ter um time, você tem que ter parceria, sabe? E aí, em 27 dias, não deu nem 30. Porque a gente pegou fogo no dia 24, nós começamos a mexer com as coisas no dia 1º. Primeiro não, no dia 2, né? Porque passou daquele período de recesso, né? Indústrias paradas, tudo parado. Quando foi no dia 2, a gente começou a movimentar. No dia 27, reinaugurou. Foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai chorar. Foi na reinauguração, que ele engasgou, sabe? Porque muitas vezes as pessoas olham, vê a postura firme, mas isso é necessário para fazer as coisas acontecerem. Mas sente. Sim. Sabe? Imagina, é humano. É humano. A gente tem. É uma vida, né? É mais de 35 anos aqui dentro de Sidrolândia, né? É uma vida empenhada. Então, assim, é uma história bonita. Eu acho linda a história da família, assim, sabe? Foi um período que impactou a cidade mesmo. Porque além da tragédia, teve essa fase de superação e super rápido, né? Isso, e estamos aqui até hoje, firmes e fortes, e querendo progredir mais ainda, viu? Exatamente. Vou ler os comentários aqui. Marilda Souza Bogado, parabéns. Paline, muito atenciosa com todos. Obrigada. Paulo Correia, boa noite. Tive o privilégio de trabalhar com essa pessoa super educada e humilde, junto com a família Pavei. Parabéns por ser essa pessoa incrível, atenciosa com todos. Cristina Andreata, eu estava lá na hora que pegou fogo, eu trabalhava na padaria, eu entrei em pânico. Eu lembro tadinho da Cris. Foi uma comoção, uma comoção geral, né? Paline, para finalizar, vamos fazer uma rapidinha aqui. Tá. Escolha rápida. Vamos lá. Café ou chá? Chá. Praia ou neve? Neve. Filme ou livro? Um pouco de cada. Dá pra fazer os dois? Um pouco de cada ou não? É um ou outro? Não, escolhe um. Aquelas. Tá, então vamos pegar o filme, porque o filme a gente faz bastante correlações aqui também. Complete a frase. A melhor parte de ser mãe é? O amor genuíno. Isso é fantástico. Se eu pudesse voltar no tempo, eu? Acho que eu faria tudo que eu fiz hoje sem nenhuma vírgula a mais. Não me arrependo do que eu passei. Acho que tudo é ensinamento, tudo é aprendizado. Meu maior sonho é? Nossa, gente, meu maior sonho é manter a minha família fortificada, com base, estrutura, tanto emocional, e progredir muito no parte profissional, que eu também amo o que eu faço, né, gente? Então... Agora, verdade ou mito? Trabalhar em família é sempre fácil? Mito. Todo mundo deve ter um hobby. Verdade. Eu vou te dar uma palavra e você me fala o que vem na sua mente. Mercado. Uma conquista, um aprendizado. Uma palavra. Ok, uma conquista. Família. Família? Meu bem precioso. Meu bem maior. Felicidade. Estar aqui hoje. Que tudo! Olha só, adorei! Qual o seu maior medo? Desapontar. Se você pudesse viajar para qualquer lugar, onde seria? Agora a gente já falamos sobre isso, falamos, né? Eu iria para as minhas aventuras ali, sabe? Um lugar que você ama aqui em Sidrolândia. Aqui, minha casa. Eu amo estar em casa. Como você descreveria sua infância? Enriquecedora. Paline, agora sim, livre. O que é sucesso para você? Nossa, uma pergunta bem profunda, né? profunda, gente.
Deixa eu até pensar mais a respeito. Sucesso, eu penso que é você ter atitude e você arcar com os resultados da sua atitude. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, então eu sempre busco fazer as coisas pensando que vai dar certo, acreditando que vai dar certo. Tem até uma frase muito legal do Dale Carnegie, que ele é um estudioso, um precursor dentro da área comportamental, e ele fala: atue com entusiasmo e será entusiasta. Então, tudo que você se propõe a fazer e você toma uma atitude para fazer, você vai ter um resultado. É a lei da semeadura, né? O que você planta, você colhe. Então, o sucesso para mim é isso, é você realmente ter posicionamento, você enfrentar, você direcionar, você encarar sem medo. Sem medo. Você pode, na realidade, você pode até ter medo, mas vai com medo mesmo, sabe? Então, acho que isso é a chave do sucesso. Unindo muito o que o pessoal comentou, a questão da humildade. Porque hoje, se você não tiver humildade, se você não tiver escuta, se você não tiver aquela hombridade da pessoa, empatia com a pessoa, você também não vai pra frente, porque não adianta nada você fazer tudo isso e você... Nariz empinado, né? Exatamente. Não adianta, porque a gente precisa das pessoas. Nós somos seres de convivência, né? Então, eu acredito que isso são chaves essenciais para o sucesso. E uma família presente. Família ajuda muito. Em todas as minhas dificuldades, eu tive uma família presente. Isso aí, cara, foi fundamental para mim. Arrasou. Adorei. Adorei nosso episódio, te conhecer, me surpreendi. Nossa, com a Dora Aventureira, então, jamais imaginei. Acredito que muitas pessoas aqui, né, também não conheciam esse lado aventureiro da Paline. Foi uma convidada que surpreendeu, porque a gente te vê assim, né? A gente sabe que você é simpática, que você é querida, mas você ensinou muito, me ensinou muito, acredito que ensinou muito as pessoas de casa, e esse é o intuito do nosso podcast, trazer conhecimento, entretenimento, e fazer com que as pessoas aprendam mais e humanizar também o nosso comércio, porque atrás, né, das empresas aqui da cidade tem pessoas. E é isso que as pessoas gostam de acompanhar. Eu acredito que muita gente gostou de ver, de saber um pouco mais sobre a Paline, além da empresária. Aqui o Alan Nantes mandou um abraço para você. Obrigada, Alan. Sucesso, porque esse menino é promissor, gente. Ele tem muito talentosíssimo. Aqui, olha. Obrigada, Alan. Gente, eu quero agradecer vocês, todo mundo que assistiu, que esteve aqui conosco, que nos permitiu entrar na sua casa, no seu celular, de alguma forma. Quero agradecer também, mais uma vez, os nossos patrocinadores. Vou falar sem errar agora. No começo eu falei errando. Vamos ver se agora sai sem errar. O Douglas falou, você tem a relação? Eu falei, não, eu tenho de cabeça. O que aconteceu? Eu fui falar, já errei. Mas é assim, quero deixar um abraço, então, para M2, internet ultra fibra, errei de novo, não foi dessa vez. MW Serviços Industriais, Lojas Floraí, Nutri Shopping Supermercado e Eldorado Casa e Construção. Um beijo para vocês, pessoal que acredita na gente. E você de casa, esse episódio continua no ar. Então, se você quiser compartilhar com alguém, acha que vai ser de bom valor as pessoas assistirem. A Paline falou muito sobre humildade, sobre empresa familiar. Então compartilha com alguém que precisa ouvir as palavras dela ou conhecer mais sobre a Paline. E é isso. Quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento para você. Foi muito bom, muito legal te receber. Que Deus continue te abençoando, você e sua família. E que Deus abençoe vocês aí de casa também. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu sou jacu para essas coisas. Imagina! Mas você me deixou muita vontade. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo. É uma honra para mim. E estamos aqui. Estamos ali no Nutri Shopping o tempo inteiro. Qualquer coisa é só chegar. Então é isso, gente. Espero vocês na semana que vem, na quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Boa Páscoa, uma feliz Páscoa para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família. E é isso, até semana que vem, se Deus quiser. Beijos, tchau.